Oi pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 57 minutos do dia 16 de fevereiro de 23. Bem pessoal, ontem nós fizemos uma apresentação, né? Nosso comentário matinal foi sobre monitoramento, né, de cargas, de transporte de cargas. E ali a gente apresentou algumas situações aí, inclusive eu citei de um lugar onde tinha Kanban, etc. Bom, gente, mas ontem também apareceu no noticiário, se bem que toda semana, quase que todos os dias, você tem aí noticiários sobre obras não executadas, licitações paradas. Então, me veio a ideia de comentar esse assunto, que é sobre controle de tarefas, controle de manutenção, justamente por esses dois assuntos. Essa falta de execução de obras, em casos municipais, estaduais e federais, e também a necessidade de ter um controle mais claro, com muito mais clareza, né? Então eu vou fazer um pequeno comentário aqui sobre controle de manutenção. Nós temos uma publicação, várias publicações, vocês estão vendo aqui rodar ao lado, uma série de fotos, né, que foram apresentadas no Kawai. São artigos que nós promovemos aqui pelo canal já há um ano. Falamos aí sobre controle de manutenção, como se faz, como deixa de fazer. Eu mesmo tenho uma experiência muito grande com isso. Eu comecei a trabalhar com isso em 76, ainda quando era papel Simão. Hoje está aí com o papel Suzano, né? No controle de manutenção, era no Cardex ainda, não existia computador, essas coisas todas. Então era no fichário, né? Cardex. Mas o que ensina tudo isso daí, né? Você tem requisições de serviços a serem executados, você tem um planejamento disso, você recebe essas requisições, faz um planejamento e abre as ordens de serviço, vai executar o serviço. E fora aí, dentro disso, tem uma série de controles. Você tem softwares hoje no mercado que são sensacionais, né? Eu usei muito Sigma, né? O Mantec, o SAP, que é o mais utilizado mundialmente, né? Então, uma série deles. Mas você, por exemplo, com um software de controle de manutenção, você consegue fazer aferição de instrumentos, você consegue fazer análise vibratória de equipamentos, né, rolamento, etc. Tem uma série de atribuições que podem ser acrescentadas dentro de um software para você atender, né, as emergências, né, para você fazer as preventivas, as preditivas, né? Então, tem uma série deles, né? E você consegue fazer controles disso. Nas empresas, nas indústrias, isso aí é primordial, é fundamental. Senão você não acompanha o que a ISO 9000 diz. O que a ISO 9000 diz? Escreva o que você faz e faça o que está escrito. Esse é o resumo da ISO 9000. Mas a gente não vê isso muito acontecer aí pelo governo, não. Pelas prefeituras municipais, pelos governos estaduais e tampouco federal.
Então, eu acho que tem que ter um controle maior. Se nas empresas, se numa lojinha você faz controle desse tipo, como é que você não consegue ter um controle assim que seja claro, aparente? Por exemplo, numa empresa, você vai lá, chama o seu pessoal semanalmente e tem lá o seu software. O seu software tem gráficos. Num gráfico de tipo pizza ou coluna, seja o que for, você consegue mostrar qual é o tipo de atividade que está tendo mais ocorrência, onde está tendo mais ocorrência, que tipo de profissional que está tendo mais ocorrência, quais ocorrências foram bem atendidas, quais ocorrências não deram certo. Você consegue saber tudo por um gráfico de eficiência de um software. É impossível que um gerenciamento municipal, estadual ou federal não utilize uma ferramenta desse tipo. Se utiliza, está bem oculto. Porque se utilizasse, mostraria um gráfico na TV, na mídia, né? Mas qual é o interesse disso? Existe uma série de... a verdade é a seguinte, existem serviços ocultos. A gente não quer falar suborno, mas existe uma série de serviços ocultos. Então não seria interessante você ter um software desse numa prefeitura, por exemplo. Porque daí você teria que mostrar toda semana para o povo, olha, tal obra, aconteceu isso, aconteceu aquilo, deixou de acontecer, tivemos tantos pedidos de serviço, o cronograma até atendeu esse daqui, esse aqui não foi. Seria uma coisa bem clara, mas não, a gente vê notícias aí de que o buraco está lá há mais de um ano e ninguém toma providência, um joga para o SAI, outro joga para a Sabesp, outro joga para a prefeitura, outro, e sabe, fica aquela incrível, mas não tem uma coisa clara, tá? Então, se eu mostrar umas telas para vocês, antes que nosso tempo acabe, nós normalmente programamos 10 minutos para palavra aqui. Bem, aqui está a nossa folha, que vocês já conhecem, a publicação de hoje, que está aqui falando, né, sobre esses assuntos, o tal gráfico pizza está aqui, ó, que você consegue, né, visualizar muito bem tudo isso que a gente está comentando, né? Vou ver se eu abro pelo menos essa imagem aqui, olha aí. Num gráfico desse você consegue, ó, tempo gasto com isso, tempo com isso, tempo com isso, tempo, ociosidade. Você consegue saber tudo isso daqui através de um software. E que você pode mostrar isso aqui semanalmente para o seu público, né? Isso numa empresa, agora pense em uma prefeitura, no governo do estado, etc, né? Bem, gente, isso daqui. E a gente aqui tem quinto. Então a gente está falando gerenciamento e controle de manutenção, licitações e controle de verbas. Então o que a gente fez? A gente apresentou o gerenciamento de controle de manutenção, uma coisa mais ou menos dentro disso que a gente está comentando. E mais dois assuntos sobre licitações e verbas. Então aqui, um planejamento, como eu mostrei para vocês o gráfico agora há pouco, você consegue lá. Você sabia realizar atividade de manutenção sem planejamento gera 65% de desperdício. Você concorda que isso daqui é uma ferramenta fantástica para uma administração de algum lugar, de uma prefeitura, por exemplo, e que possa mostrar isso para a população? Muita gente não tem interesse em que isso aconteça. Esse é o grande problema, né? Depois aqui está licitação, né? Um tema conhecido, né? Mesmo por quem não tem nenhuma relação com o meio jurídico, empresarial, entre outros, né? O termo licitação é nada mais, né, do que processo administrativo, né? E fechando aqui, a gente pode mostrar
sobre verbas, né? Aqui sobre verbas. É muito interessante que ele mostra bem qualificado aqui, entendo que são verbas públicas e com seus cortes, né? Como que ela nos impacta, né? Então a verba pública é um orçamento administrativo pelo governo federal para serviços a fins coletivos. Mas não só, viu? É federal, mas ele é distribuído, e o que é distribuído também pode ser apresentado e comentado. Bem, gente, aqui nós tem a nossa página do YouTube. Essa é a nossa capa aqui, traz todas as publicações. Aqui foi de ontem, por exemplo, que a gente falou sobre o monitoramento, né? E aqui é a parte onde, dentro da nossa página, que vocês vão ver aqui, nós temos várias... Deixa eu ver, 9 apresentações, é isso mesmo, né? 9 apresentações sobre software de... Eu falei sobre o Plageman, que é um software que foi executado, planejado e feito por nós. Mas eu dei um modelo só. Existem inúmeros e excelentes aí no mercado, tá? E aí, depois até um trabalho que a gente fez para montar uma cooperativa. Gente, está aqui, tá, isso aqui está no nosso portal. Visitem se quiserem assistir. Tá aí, né? A gente agradece bastante a atenção de vocês e esperamos que vocês aproveitem isso e usem isso como ideia. Eu não sei se existem prefeituras que fazem isso, mas pelo geral que a gente vê, não tem. Se qualquer empresinha, tinturaria da vida aí, né, um estabelecimento pequeno tem, como que um órgão administrativo tão grande não tem, né? Gente, fico por aqui, PT, saudações e um grande abraço. Tchau!